Sábado, para muita gente, é só o começo do fim de semana, né? Mas na teologia, uau, a história é bem mais complexa. Pensa só, como é que uma coisa que nasceu como um presente lá na criação vira uma lei tão séria que a punição era a morte e depois se transforma de novo num tipo de descanso espiritual? É uma jornada e tanto. Então, bora mergulhar nessa história fascinante do sábado, desde o comecinho de tudo até o que ele significa em Cristo. Para a gente não se perder nessa viagem, o nosso mapa vai ser esse aqui, ó. A gente começa lá em Gênesis, na criação, depois a gente vê como ele vira um sinal para Israel, aí a coisa fica tensa com a lei e suas contradições, e claro, vamos ver como Jesus entra nessa história, como o Senhor do sábado. E por fim, a gente chega no descanso em Cristo. Fechado? Beleza, então. Vamos lá. Tudo começa, bem, no começo de tudo, né, para sacar a ideia do sábado, a gente precisa voltar para a semana da criação. E o mais legal é que lá ele não aparece como uma obrigação, uma regra, mas sim como um presente. Olha que interessante isso aqui. Quando a gente lê que Deus descansou, a primeira coisa que vem à mente é cansaço, certo? Mas não tem nada a ver com isso. O descanso de Deus foi sobre finalizar a obra. Sabe, aquele momento de parar, olhar para tudo e dizer, ficou perfeito. Ao fazer isso, ele estava, na verdade, criando um modelo, um padrão, para toda a humanidade seguir. E tem uma palavra aqui que é a chave de tudo: santificou. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele separou esse dia. Desde o princípio, esse dia foi colocado de lado, sabe, marcado como algo sagrado, especial, diferente de todos os outros dias de trabalho. Então, a gente pode resumir assim: o sábado foi criado para o nosso bem, para o benefício das pessoas. É exatamente o que Jesus vai dizer lá na frente, e a gente já vai chegar lá. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Era de fato um presente para a gente se renovar. Certo, agora vamos avançar um pouco no tempo. A gente vai ver como essa ideia que era universal para todo mundo começa a se tornar algo bem específico. O sábado deixa de ser só um presente para a humanidade e passa a ser um sinal, um símbolo oficial da aliança entre Deus e uma nação em particular, a nação de Israel. E olha que incrível o alcance dessa lei do sábado. Não era só para o dono da terra, para o sacerdote, não. A lei garantia descanso para todo mundo, para o filho, para a filha, para os servos, para os estrangeiros que moravam com eles e até para os animais. Isso mostra uma preocupação gigantesca com justiça social, com o bem-estar da comunidade inteira. Basicamente, colocar o sábado na lei mosaica tinha dois grandes objetivos. Primeiro, era para fortalecer a identidade de Israel, para marcar eles como um povo diferente. E segundo, era para ser um lembrete constante de duas coisas fundamentais: a perfeição da criação, lá do início, e a libertação deles da escravidão no Egito. Só que é aqui que a história dá uma virada. E que virada! Aquilo que era um presente, um descanso, agora se torna uma lei com a punição mais pesada que se pode imaginar. E isso, claro, cria uma tensão teológica bem complicada. E aqui não tem como a gente suavizar as coisas. A lei, lá em Êxodo 31, é super clara. Quem trabalhasse no sábado, morria. Simples assim. No livro de Números tem até um caso prático de um homem que foi executado só por catar a lenha nesse dia. Ou seja, o negócio era levado a sério ao extremo. Pois é. E aí surge uma pergunta que não quer calar, né? Se um dos 10 mandamentos, a base de tudo, é não matarás, como é que outro mandamento, dado por Deus, pôde ordenar a execução de alguém? Parece uma contradição gigantesca, um paradoxo bem no coração da lei. Fica a dúvida no ar: será que Deus se contradisse? Ou será que essa lei do sábado era, digamos, uma lei civil, um estatuto específico dentro da Constituição maior, que era o Decálogo? Essa tensão toda foi o que abriu o caminho para uma reinterpretação completa da coisa toda. E agora a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Jesus entra em cena. E atenção, ele não vem para acabar com o sábado, mas sim para reivindicar sua autoridade sobre ele e resgatar o seu propósito original. Essa frase, nossa, isso é revolucionário. Jesus pega toda a discussão e coloca ela no lugar certo de novo. Ele diz basicamente: o sábado existe para ajudar as pessoas e não para ser um peso nas costas delas. E quando ele se declara Senhor do sábado, ele está batendo o martelo e dizendo que quem define o verdadeiro significado desse dia é ele. O ponto principal aqui é o seguinte: Jesus não disse, esquece o descanso, não importa mais. Não foi isso.
O que ele fez foi bater de frente com as interpretações super rígidas, legalistas, que transformaram o presente numa coisa pesada. Ele acabou com a pena de morte e com aquela rigidez toda da lei cerimonial. E para provar o que estava falando, Jesus foi genial. Ele usou a própria lei contra quem o acusava. Ele lembrou, os sacerdotes não trabalham no templo durante o sábado? E ninguém acha que eles estão errados. Ele mostrou que fazer o bem, ter misericórdia, era muito mais importante do que seguir regrinhas rituais. Ele trouxe de volta o coração do mandamento. Bom, e com isso a gente chega no capítulo final da nossa história. É a resolução de tudo isso. O que o sábado significa na nova aliança. E aqui a gente vai ver que o conceito sai de um dia literal para se tornar uma realidade espiritual. A carta aos Colossenses, por exemplo, explica isso de um jeito bem direto. Diz que a guarda do sábado na antiga aliança era tipo uma sombra, sabe? Uma prévia de algo muito maior que estava por vir. E na nova aliança, a realidade, o corpo dessa sombra, é o próprio Cristo. A teologia da nova aliança, principalmente no livro de Hebreus, vai fundo nisso. Ela ensina que Jesus é o sábado em pessoa, o cumprimento de tudo. Então, entrar no descanso de Deus não é mais parar de trabalhar num dia da semana. É encontrar repouso daquela nossa luta de tentar ser bom o suficiente por conta própria, sabe? É descansar na fé em Cristo. E a conclusão de tudo isso, olha, é transformadora. Aquela obrigação legal de guardar o dia acabou. Guardar um dia para descansar passa a ser uma questão de liberdade, de consciência de cada um. Não é mais um mandamento que decide se alguém vai ser salvo ou não. O princípio do descanso continua valendo, claro, mas a lei cerimonial foi cumprida. E a gente termina, então, com uma pergunta para a gente pensar. Se o nosso verdadeiro descanso está numa pessoa, em Cristo, e não mais num dia da semana, o que significa guardar o sábado hoje em dia? Como é que a gente aplica esses princípios de parar, de descansar de verdade, de se reconectar com Deus na nossa vida corrida? O que quer dizer na prática entrar nesse descanso que Cristo nos oferece?